Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está com a Gabi. E aí, pessoal? É a professora de Biologia da Escola Mais e a professora do Fernando. E a gente vai perguntar algumas coisas para ela. Bom, primeira pergunta, como é que é o Fernando na sala de aula? Tá, o Fernando ele é um aluno que chegou esse ano com a gente, né? E aí ele tem o TEA e também TOD, então ele é um pouquinho... Tem algumas características diferentes da turma dele, ele é mais agitado, ele é um aluno que não vai ficar sentado em sala de aula, entendeu? Ele tem essa necessidade de andar um pouquinho mais, mas isso também, depois que a gente entende isso, fica fácil lidar com ele, certo? Ele cumpre as ordens, quando a gente pede, Fernando, vamos focar aqui um pouquinho agora, vamos copiar a lição, vamos fazer algum tipo de exercício, e aí ele precisa de alguns estímulos, sabe? Ele, por vontade própria, ele não vai fazer, mas assim, dando alguns estímulos pra ele faz tranquilo, tá? Como você lida com a raiva dele, né? Porque tem às vezes muita raiva, tem esses cases de raiva, como você lida com isso? Eu nunca presenciei em sala de aula de ciências da natureza um episódio assim, né? Mas eu já vi ele pelo corredor, por exemplo, tendo essas situações aí que ele acaba explodindo, que é uma característica dele mesmo. A orientação que a gente recebe é a seguinte: tenta isolar ele, porque ele pode inclusive se machucar ou até mesmo machucar alguém, né? Então a ideia é realmente isolar. Também para não ficar expondo esse aluno, né? Porque toda escola acaba conhecendo ele, fala, é o Fernando, né? O menino que explode. Então isso não é legal para ele. Então a ideia é a gente isolar, tentar acalmar ele, né? Para a própria segurança dele mesmo. E aí quando ele se acalma, via coordenação principalmente, aí ele consegue retornar para a sala de aula e assim, toca o barco, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. A ideia é orientar a turma, falar, o Fernando hoje não está muito bem, vamos respeitar o espaço dele, né? A turma dele, inclusive, é muito receptiva. Ele tem vários amigos e é legal porque quando eu falo pra ele, Fernando, vamos fazer a lição agora? A própria turma começa, Fernando, vamos fazer. Então eu peço uma vez pra ele. E a turma vem, acolhe e dá esses conselhos. É muito legal essa parceria que foi com a turma dele, sabe? Bom, o Fernando, por conta do laudo dele e tal, de TTA e TOD, ele acaba tendo que fazer coisas adaptadas. Como é que é essas provas? Certo. Para cada aluno laudado, a gente tem um perfil diferente de prova, né? No caso do Fernando, ele escreve muito bem. Ele tem uma caligrafia muito bonita, inclusive, ele escreve com letra cursiva e tal, é alfabetizado, ele consegue entender pergunta, responder sozinho, desde que tenha ali algum estímulo, né? Mas ele é muito visual. Então, o trabalho avaliativo dele, a atividade avaliativa que a gente fez agora no finalzinho da SD1, foi baseado em figuras. Né? Eu fiz uma atividade para ele que era sobre estações do ano, e aí eu trouxe fotos das 4 estações e ele tinha que escrever para mim quais eram as estações. E foi muito legal porque tinha lá uma foto de umas florzinhas, né, de uma árvore florida, e eu falei, que estação é essa? De pronto ele respondeu, primavera. Tem que ser muito direto com ele, né? Tem que ser muito direto. Isso, você não pode ter textos estudantes. A palavra não pode enrolar. Tem que ser um negócio mais focado e mais aplicado para a vida dele, entendeu? Por exemplo, o 8º ano a gente estava vendo estações do ano, tem climograma, um monte de gráfico. Aí daquilo que está passando para a turma, tem que pensar o que vai ser útil para o Fernando como cidadão. Básico. Entendeu? Pensando assim, estações do ano, o que esse cara precisa aprender de estações do ano? Então, identificar as estações, que tipo de roupa a gente pode usar. Vou viajar para um país que está numa estação diferente, o que eu vou fazer lá, né? Pontos turísticos. É nesse ponto, o que vai ser útil para o Fernando? E ele mandou muito bem, ele escreveu sozinho, o trabalho avaliativo dele durou acho uns 5 minutos, tinham 3 perguntas, né, uma foi dessas, e aí ele respondeu sozinho, eu fiquei do lado dele, dei as orientações, e aí assim, ele acabou o trabalho, aí ele fala, acabei, e aí eu deixo ele, entendeu? Porque aí eu sei que ele já não vai mais focar, mas ele conseguiu cumprir a atividade dele muito tranquilo. Ele é muito legal quando você faz combinados com ele, e a turma que ele tá acolheu demais esse sentido de combinados, isso é muito bom. Ele é o tipo de cara que você tem que fazer acordo, você tem que ganhar ele no acordo. Nossa, o menino tá cantando funk, né? Isso é muito feio pra idade dele e tal. Beleza, pede pra ele fazer um funk falando da aula. O que tem? Sim. Ele gosta. Pô, legal, não é? Ele é muito criativo, essa parte de desenho, de fala, de rima. E é um raciocínio muito rápido, né? Querendo ou não, no funk, assim, pra você fazer improviso, você tem que ter um raciocínio rápido. Então. Como você tem que aproveitar o raciocínio rápido dele, faz um negócio com isso. E por que não? Né? A primeira atividade que eu fiz com ele, entendeu? Valendo nota mesmo. Já tinha visto ali durante as aulas que ele conseguia escrever no caderno, então então leitura dele não é problema. Então fui por esse caminho. Pode ser que para a prova, para as demais provas, aí pra gente dar uma puxadinha um pouquinho mais,
para ver se ele está Agora desenvolvendo vou começar mais. nas provas durante o dia. Entendeu? Eu pego a prova de vocês, né, dos alunos, enfim, e aí eu vou fazer as adaptações. Falar, isso aqui tá demais. Isso aqui, como que eu posso fazer? Normalmente eu pego um vídeo, entendeu? Algum vídeo do YouTube que fale sobre isso, ainda mais ele que é muito musical. Tentar pegar algum vídeo que fale sobre o tema, porque ele tem esse apego também, né? Com Chrome, com fone de ouvido, então é legal explorar isso. Pegar algum tema e trazer, de acordo com o vídeo, dar uma resgatada do conteúdo e aí ele consegue desenvolver na prova, entendeu? A ideia é ver se ele está conseguindo absorver e produzir alguma coisa a partir do que ele absorveu. Né? É nesse sentido as provas, não só para ele, mas para todos os alunos, só que é personalizado. E aí eu estou testando ainda, vendo o que ele sabe, o que ele consegue e buscar sempre mais. Então foi isso, mais um episódio do podcast. Obrigado Aí, pela participação. Valeu, galera. Tchau. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer, viu? Vamos às ordens aí. Obrigado. Valeu.